Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, Campus 24, Professor Gedival Souza Andrade, pós-graduação em Educação Ambiental, Biodiversidade e Cultura Regional. Componente: Meio Ambiente e Cultura Regional. Discentes: Cíntia Francisca da Costa, Cleiton Miranda Alves, Janice de Souza Santos e Jeane Ferreira dos Santos. Docente: Pedro Gargô. Xique-Xique, Bahia, 2019. Capítulo 16. Cheia induzida, manejando a água para restaurar a pesca. Os relatos da primeira metade do século indicam que a calha do São Francisco era o mais importante habitat da pesca nas partes superiores da bacia localizada em Minas Gerais, enquanto que as lagoas marginais eram os mais importantes habitats no trecho médio localizado na Bahia. Restaurar a pesca consiste na aplicação de métodos que levem à recuperação dos estoques pesqueiros, através de ações curativas que se focalizam na causa da sua debilitação. A realização da cheia induzida está prevista na legislação, assim o artigo 18 da Lei 14.181 de 2002. Que dispõe sobre política de proteção à fauna aquática e do desenvolvimento da pesca em Minas Gerais. Qual a melhor data? Para a implementação da cheia induzida, é essencial saber qual a data, dentro do período reprodutivo, mais apropriada para a sua realização. Sendo o objetivo da cheia aumentar a quantidade de ovos e larvas de peixes que avançam às várzeas, é desejável que ela seja realizada nos dias de maior densidade de fitoplâncton à deriva no rio. A variação da cota do rio no ponto de amostragem do fitoplâncton no São Francisco depende basicamente das vazões defluentes da represa de Três Marias e das vazões do rio Abaeté. As cheias do rio Abaeté são as responsáveis pelo aumento da densidade de fitoplâncton no São Francisco, próximo de sua confluência com o Rio das Velhas. Nessa figura, temos a densidade de fitoplâncton no Rio São Francisco, 3,5 km a montante da foz do Rio das Velhas, hidrografia do rio Abaeté, e do Rio São Francisco, de 24 de novembro de 1998 a 8 de fevereiro de 1999. Uma das limitações à intensidade da cheia induzida é a vazão de restrição da represa de Três Marias, atualmente estabelecida em 3.500 metros cúbicos por segundo. A vazão possível de ser liberada da represa de Três Marias é, por si só, insuficiente para induzir a cheia com intensidade adequada, e por isso ela precisará ser associada com cheias naturais. Qual o volume de água necessário? O cálculo do volume utilizado para a cheia artificial, segundo essas regras, resultou em um consumo de água que variou de 0,380 bilhões de metros cúbicos para uma cheia com duração de 2 dias a 2,195 bilhões de metros cúbicos para uma de 8 dias. A figura mostra o volume da água necessário para a cheia induzida do Rio São Francisco, com duração de 2 a 8 dias. A figura mostra a frequência absoluta de mês em que o acúmulo de água foi negativo ou positivo na represa de Três Marias, no período de janeiro de 1976 a dezembro de 1994. Nessa figura, o volume acumulado mensal de água na represa de Três Marias.
Neste temos a média, desvio padrão e amplitude da percentagem do volume de água para a cheia induzida com duração de 2 a 8 dias em relação ao volume útil diário da represa de Três Marias para os meses de dezembro e janeiro de 1976 a 1994. Qual seria a perda de receita? Os valores da vazão vertida a cada hora empregados no cálculo pela perda foram aqueles definidos pela regra optativa que determina o volume de água necessário para uma cheia induzida. Para o valor megawatts-hora, foram utilizados valores de 40, 60 e 80 reais. E para a carga hidráulica, utilizado o valor de 50,51 metros, que corresponde à medida da carga hidráulica da represa de Três Marias para o período de 1º de dezembro a 15 de janeiro dos anos de 1976 a 1994. Na figura 9, a perda de receita pela não geração de energia elétrica da represa de Três Marias para diferentes valores megawatts-hora e duração da cheia induzida, estimativa com base na carga hidráulica de 50,51 metros. Discussão. A represa de Três Marias foi construída para regularização do rio, aumento do tirante d'água para navegação, controle de cheias, obra de irrigação, aumento do potencial da usina de Paulo Afonso e produção de energia. Até o momento, ela nunca foi operada com o objetivo de aumentar a produção pesqueira. A perda de receita não mostra diferenças marcantes ao longo do período de novembro a março, porque a carga hidráulica apresenta pouca variação nesta época. Caso a cheia fosse realizada em novembro, mês de menor carga hidráulica, ocorreria uma economia de 9,6% em relação ao mês de maior carga hidráulica do período reprodutivo. Cheias mais curtas, diferente de cheias mais prolongadas. As duas últimas maiores cheias naturais de São Francisco, a de 1979 e a de 1992, e que são notórias pelo aumento da pesca que se sucedeu, tiveram duração de algumas poucas semanas. Quanto maior foi a intensidade da cheia, maior deverá ser o aumento na produção pesqueira. Espera-se que quanto maior a área alagada nas várzeas pela cheia induzida, maior será o benefício para a pesca, decorrente de um provável incremento da sobrevivência da prole e do recrutamento. Determinar, portanto, a relação entre a cota do rio e a área inundada das várzeas torna-se instrumento vital no planejamento e na avaliação da cheia induzida. A cheia induzida deve ser planejada para atingir as grandes várzeas do São Francisco, localizadas na Bahia. As várzeas ao longo deste rio têm cerca de 16 km de largura na região de Januária, Minas Gerais, e 84 km em Xique-Xique, Bahia. Embora aspectos biológicos necessitem ser priorizados numa cheia induzida, não se pode descartar que a perda de receita poderá vir a ser elemento-chave na tomada de decisão quanto à frequência da realização. Embora os custos da cheia induzida possam, a princípio, parecer elevados, o potencial retorno financeiro poderá superá-los. Benefício secundário da cheia artificial foi apontado pela Comissão Interministerial de Estudos para Controle de Enchentes do São Francisco, que recomendou que sejam diluídas periodicamente, se possível a cada ano, as descargas de restrição para garantir que o leito maior do rio fique livre e desimpedido da ocupação humana, viabilizando esquemas e controles de cheias do São Francisco.
Outros aspectos que necessitam ser levados em consideração são os legais, particularmente a quem recairá a responsabilidade de indenizar terceiros por eventuais danos à propriedade. Agradecimentos.